Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje será a lição 11, irmãos. Lição 11 é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, né? Então, quem está acompanhando aí essa sequência de estudos, sabe que nós estamos usando aí a nossa revista dos nossos irmãos assembleanos, né? Óbvio, nós não estamos no mesmo ritmo que eles, né? Eles conseguem aí, em coisa de uma hora e pouquinho, dar essa aula, mas eu estive conversando aí com pastores da Assembleia que eu conheço, né, que ministram essa revista. É um tempo muito curto, né? Não há um tempo aí para o esclarecimento de dúvidas, né, de algum comentário, é aquela coisa corrida, né? E nós optamos em fazer, né, mais devagar. A gente normalmente divide essa aula em duas partes, né? Porque tanto eu como o diácono Donizete, a gente gosta de agregar um pouco a mais daquilo que está na revista. Então, muitas vezes a gente traz um estudo à parte, a gente gosta sempre de estar agregando. Então, nós não nos preocupamos em estar acompanhando aí nossos irmãos assembleanos, né, no tocante ao cronograma dessas lições, né? Estamos na lição 11, né, e se Deus permitir, será uma bênção esta lição, assim como foi todas as outras, e assim como serão todas futuramente. O Senhor estará presente, nos agraciando e nos abençoando com a sua presença, com a presença do seu Espírito. Você que está aí em casa, irmão, está acompanhando esse estudo, vamos tirar então um momento de oração, né, para estarmos agora dando início a esse estudo, debaixo da bênção de Deus, debaixo da iluminação do Espírito Santo, porque é Ele, irmãos, que nos ilumina, que nos orienta, que nos ensina, não é verdade? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo sobre essa aula, que ficará gravada aí nas redes sociais, no Facebook. Quem quiser estar acessando futuramente, né, será edificado com certeza pela exposição da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai Deus, querido, por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá, de estarmos, Senhor, na sua presença, Pai, reunidos neste momento, num só Espírito, Senhor, para mais uma vez, Senhor, ensinarmos, debatermos, discutirmos, aprendermos, Senhor, com a exposição da sua palavra, Deus. Que o teu Espírito, Senhor, nos capacite, Pai, a ouvi-la, Senhor, a aprender a sua palavra e a praticá-la, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ensine, Pai, nesta lição que iremos estudar hoje, Senhor, aquilo que o papel do Teu Espírito na vida do Senhor Jesus, o papel do Teu Espírito, Pai, na vida da igreja, Senhor, na nossa vida, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor, Pai, nos ilumine mediante a ação do Teu Espírito, que possamos compreender, Senhor, todas as verdades desta lição e de todas as passagens bíblicas, Senhor, que serão usadas nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, porque eu, Maurício, eu falo aos ouvidos, Senhor, mas o Senhor é aquele que pega esta palavra e leva ao coração dos ouvintes, Pai. Nos abençoe, Senhor, com a Tua graça e a Sua bênção neste ensino, Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo impedimento, Senhor, tira toda distração daquele que está acompanhando, daquele que está em casa. Senhor, traga um espírito de serenidade, Senhor, às crianças, ó Deus, a todos aqueles que estão participando desse estudo e irão participar futuramente. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado, Senhor. Amém, amém. Então, como eu disse, nós vamos então adentrarmos a lição número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lembrando que o nosso posicionamento, né, irmãos? É pentecostal, irmãos. Aleluia. É fogo, irmãos. É fogo, né? A gente sabe que existe aí uma diferença teológica, né? Há aqueles que são cessacionistas, acreditam que os dons do Espírito Santo, né? Aquela questão de profetas, de apóstolos, ficou lá no passado, na igreja primitiva, e nós que somos os continuistas, que cremos na continuidade dos dons. Então, irmãos, eu particularmente sou um pentecostal clássico, que creio na continuidade dos dons,
amém? Né? Não como está sendo feito hoje, né? Infelizmente hoje está tendo muita meninice dentro das igrejas, muito barulho, e Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, irmãos, nem sempre é barulho. O Senhor também age no silêncio, né? Lembrando ali de Deus tratando com Elias na caverna, o Senhor então se manifesta ali numa brisa, num vento suave. Então, muitas vezes, o que se quer fazer hoje é reproduzir uma ação do Espírito Santo com barulho, né? Aquele pregador que engrossa a voz para dizer que está cheio do poder de Deus. E não é isso, irmãos. Não é isso. Então, eu creio sim nos dons, na continuidade dos dons, mas de maneira sadia, de maneira onde tudo aquilo que é feito, ele é embasado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o crivo, ela é a régua que mede tudo aquilo que está sendo feito, irmãos, na terra, aquilo que está sendo feito, né? Que se diz que é Deus que está fazendo, é Deus que está falando. Então, tudo, irmãos, precisa ser levado ao crivo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que mede, né? Ela é o cânon de todas essas coisas. Então, vamos estar dando início, então, à nossa lição de hoje. Vamos estar fazendo aí uma leitura. A lição nos dá aqui como texto áureo o livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Você que está aí com a revista, você que está com a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, texto áureo aí, né, para dar início à nossa lição, e diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós vamos estar vendo mais para frente também, há uma grande controvérsia com relação ao falar em línguas, né? Muitos acreditam que essa glossolalia do falar em línguas, ela se refere a idiomas de outras nações. Realmente, nós vemos na Bíblia, né, onde os discípulos falaram em outros idiomas de outras nações, mas também, irmãos, Paulo fala que aquele que ora em línguas fala em mistério, né? Ele fala e edifica a si mesmo, o homem não sabe o que ele está falando, somente Deus. Então eu creio num falar em línguas, sim, né? Quando nós somos capacitados em falar em outros idiomas, assim como os apóstolos foram, mas também numa linguagem espiritual onde só Deus entende. Então este é o meu posicionamento, e na maioria dos pentecostais também é o mesmo posicionamento, é o falar em línguas. Então nós podemos estar abordando esse assunto mais detalhadamente aí, né, no futuro desta lição. E nós temos uma leitura bíblica em classe, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós temos também, nós vamos ler Atos número 2, Atos capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Então, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22. E diz assim: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Então essa passagem onde Zacarias, pai de João Batista, ele tem uma visão, né? Ele estava na escala naquele dia, e ele estava ali no altar do incenso, e todo o povo estava do lado de fora orando, quando então o anjo Gabriel aparece do lado direito do altar e faz promessas a Zacarias, dizendo que a sua oração tinha sido ouvida, que Isabel, sua mulher, engravidaria, teria um filho, né? E ele seria nazireu, não tomaria nenhuma bebida fermentada, ele não iria cortar o cabelo, né? Mas ele duvida, ele fala: como isso pode acontecer, sendo eu e ela já avançados em idade? Então, o anjo Gabriel diz: porque você não cresce na minha palavra, você vai ficar mudo até que todas essas coisas aconteçam. Então, foi por isso que Zacarias ele sai mudo lá de dentro, né? Mas porque ele teve uma visão ali onde o anjo Gabriel disse que Isabel então daria à luz um filho que se chamaria João Batista, porque ele batizava. Então, por isso se chamava João o Batista. Seria aquele que seria o precursor do Senhor Jesus, aquele que viria para endireitar as veredas, né, do Senhor Jesus Cristo. E também temos o livro de Atos, capítulo número 2, versículos dos 2 ao 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos o cumprimento da promessa lá de Joel, capítulo 2, versículos 27 e 28. Promessa essa feita também pelo Senhor Jesus em vida, quando ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então aqui se cumpre então a promessa, quando os discípulos então foram cheios do Espírito Santo, né? E Lucas, que escreve o seu evangelho, que leva o seu nome, e também o livro de Atos, percebe que ele descreve esse relato, né, fazendo sempre uma comparação, né? Que nem no versículo 3 ele diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né, em termos comparativos, né? Então ele diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles falam em termo comparativo. Então ele estava enxergando algo que ele nunca tinha visto, aliás, né? Ele não foi ali uma testemunha ocular, isso foi um relato que ele pegou posteriormente. Então a pessoa que descreveu isso para ele, né, falou: olha, Lucas, foi algo como que de fogo, foi como que uma língua descendo ali sobre cada um, né, como que de fogo. Então por isso que nós pentecostais empregamos, né, essa passagem de batismo, né, com o Espírito Santo e com fogo, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus, João Batista diz que o Senhor Jesus, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós, os pentecostais, pegamos então essa descida do Espírito Santo, né, e nós então fazemos essa aplicação, né, de que essa passagem é quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então esse fogo não é um fogo de juízo, porque nós podemos pegar o fogo e ver que na Bíblia ele tem várias aplicações, né? Então o fogo aqui não é um fogo juízo, mas é um fogo refinador, é um fogo purificador, é um fogo santificador na vida dos apóstolos. Então, para que eles então por conta deste batismo do Espírito Santo, eles são revestidos de poder para ser aquilo que o Senhor Jesus chamou eles para ser, testemunhas em Jerusalém, né, e até nos confins da terra. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz uma introdução aqui à parte, então quem está acompanhando na revista, você não vai encontrar isso na revista, ok? É apenas uma introdução. Então vamos lá. Quando Lucas escreve o seu evangelho, que leva o seu nome, ele escreve a um jovem, a um rapaz chamado Teófilo, né? Então, o evangelho de Lucas e a sua carta, o livro de Atos, que foi Lucas que escreveu, ele era uma única carta. Então, posteriormente, isso foi dividido. Então, Lucas, né, tem lá o evangelho que leva o seu nome, que ele é tido como um dos evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus, Marcos e Lucas, né? João é a parte, João não entra nos sinóticos. E o livro de Atos também, Lucas escreveu o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Ele escreveu para um jovem chamado Teófilo. Nós podemos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que é o início do Evangelho de Lucas, diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, ou seja, os apóstolos, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas, de uma maneira como o texto diz, minuciosamente, então ele também escreve o seu evangelho, porque ele diz, olha, né, como muitos têm empreendido colocar em ordem tudo aquilo que aconteceu, então ele diz assim, olha, me pareceu bem também fazer a minha versão. Por isso Lucas, o evangelho de Lucas, ele é tido como sinótico,
porque é uma situação vista de vários ângulos. Então, Lucas, como nós vamos ver, ele dá uma ênfase ao ministério do Espírito Santo, ok? Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele dá ênfase aos judeus, mostrando que Jesus era o Messias que havia de vir. Marcos, ele tem uma ênfase à igreja gentílica de Roma, então por isso é chamado sinótico, porque cada um escreveu o seu evangélico com base naquilo que chamou a atenção neles. Então Lucas, ele escreve então o seu evangelho para este jovem, e ele era médico, então por ele ser médico, ele foi detalhista, né, na escrita do seu evangelho. Os estudiosos dizem que o grego que Lucas emprega no seu escrito é um grego refinado, né? Como se diz, é um grego acadêmico, então ele é tido como uma literatura grega clássica, né? Essa literatura, esse escrito de Lucas, que é o seu evangelho, o livro de Atos. Então, também lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, Lucas também escrevendo a este mesmo Teófilo, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O que Lucas está se referindo aqui? O primeiro tratado é o seu evangelho, o evangelho que levou o seu nome. Então ele continua aqui: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Lucas, ele dá sequência ao primeiro tratado que ele escreve, aqui no livro de Atos, então, escrevendo a Teófilo. Então, só recapitulando, Lucas e Atos era uma coisa só, foi posteriormente dividido. Lucas, então, escreve a um homem chamado Teófilo. Então, nós vamos agora entrar, propriamente dito, irmãos, na revista, ok? Então, vamos ler aqui na revista a introdução da revista. Diz assim: Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado Lucas. A gente encontra lá em Colossenses 4,14, onde Paulo faz menção a Lucas, o médico amado, e a Demas, esse mesmo Demas que abandona Paulo lá na sua carta 2 Timóteo. Você vê que Demas começou bem, mas não cumpriu, não terminou o seu ministério. Então, Paulo cita aqui Lucas em Colossenses 4,14, então a revista continua dizendo: os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Isso é muito importante. Atos 2,33. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Então nós vamos ver, pessoal, que o Senhor Jesus Cristo também foi revestido com o Espírito Santo, com este revestimento de poder. E eu quero aqui fazer uma ressalva, ok? Fazer uma distinção entre aceitar o Senhor Jesus Cristo, você vai receber já o selo do Espírito Santo, né? Mostrando que o selo representa propriedade. Então, você recebe, assim que você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo. É um selo espiritual de que você pertence ao Senhor, né? E também o Espírito Santo, ele é um penhor de que ele voltará para nos buscar. Então, o Espírito Santo, todos nós recebemos à medida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, é algo à parte da salvação. Não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, mas o batismo, né, como a própria palavra diz, a imersão. O batismo é da palavra grega baptizo, quando algo é imerso, né? Então, esse batismo com o Espírito Santo, que os apóstolos receberam lá no livro de Atos, capítulo 2, ele é o revestimento de poder para ser testemunha de Jesus. Então, eu quero deixar claro essa diferença, ok? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência à parte da salvação. Então, diz assim, nós teremos um tópico, né? E dentro desse tópico haverão 4 subtópicos que nós, né, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, nós iremos abordar. Então, o primeiro tópico, o tópico, aliás,
áureo dessa matéria, dessa aula, é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Tá? E dentro desse tópico haverá 4 subtópicos que nós vamos trabalhar, que é o Espírito Santo no Evangelho, é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. O terceiro subtópico, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. E o quarto subtópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Eu acredito que até aqui vai ter dado aí 1 hora de aula, então a gente vai com certeza dividir essa aula em 2 partes. Então vamos lá, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. É o que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas, então, no seu Evangelho, vai mostrar a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade a essa ação do Espírito Santo, só que agora na vida da igreja, aleluia, na vida dos apóstolos. Então, primeiramente, a ação do Espírito na vida do Senhor Jesus. Então, Lucas, pessoal, irmãos, ele inicia o seu evangelho mencionando a ação do Espírito Santo na vida de João Batista. Nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 15, é aquela passagem onde Zacarias teve um encontro com o anjo dentro do templo. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Irmãos, perceba que o Senhor sempre levantou, entre aspas, grandes homens de Deus vieram de mulheres estéreis. Então, João Batista é mais um exemplo disso, onde Isabel, a sua mãe, a esposa de Zacarias, era uma mulher estéril, já em idade avançada, tal como foi Sara, né? E houve outras mulheres também para frente, né? Que também eram estéreis e não tinham filhos. Então, você vê que do nada o Senhor faz milagre, irmãos, e ele continua o mesmo Deus operando milagres, né? E diz que ele seria grande diante do Senhor. Esse é o testemunho que o Senhor Jesus dá acerca de João Batista. Quando ele fala dos nascidos de mulher, né, ninguém foi maior do que João Batista. Então é o testemunho que o anjo Gabriel está dando a Zacarias aqui nesta passagem. Então é a primeira ação do Espírito Santo que o Evangelho de Lucas ele relata aqui. A próxima ação do Espírito Santo, pessoal, é na vida de Isabel e Zacarias, seus pais. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 67. Lucas 1, 13 e 67. Nós podemos ver, antes de fazer a leitura, que o capítulo 1, irmãos, do Evangelho de Lucas é um capítulo recheado de manifestações do Espírito Santo. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo na vida de Isabel. Isabel, Lucas 1,41, é a primeira mulher cheia do Espírito Santo do Novo Testamento, ou por que não dizer, a primeira pessoa do Novo Testamento a ser cheia do Espírito Santo. Isabel, Lucas 1,41. Maria, né, que ela é agraciada ali, quando o anjo fala, o mesmo anjo Gabriel que falou com Zacarias no templo, é o mesmo anjo que fala com Maria ali, né, que a virtude do Altíssimo viria sobre ela, né, e ela conceberia e daria à luz um filho. Então Maria também recebeu ali um revestimento do Espírito Santo. E o próprio Zacarias lá na frente, Zacarias Lucas 1, 67, se não me engano, ele cheio do Espírito Santo, ele profetiza, né? É dali que ele deixa de ficar mudo, né? Ele deixa de estar mudo. Então o texto diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Então nós vemos que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele é recheado já de manifestações do Espírito Santo. Então vamos ver, Lucas 1, 13 e 67. Diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então aqui, quando Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza,
ele já não está mais mudo, né? Ele tinha ficado mudo ali, porque ele não acreditou na palavra do anjo. Então aqui ele fica cheio do Espírito Santo e ele profetiza. Próxima ação do Espírito Santo ali no capítulo 1 de Lucas, na concepção virginal de Maria, Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então não é para menos, pessoal, irmãos, que o autor ele escolhe Atos para descrever, né, as manifestações do Espírito Santo, porque Lucas ele dá ênfase à ação do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui só nesse capítulo 1, né, quantas manifestações do Espírito. E aqui nesse primeiro tópico continua. Aonde agora? Na vida de Simeão, né? Simeão, a gente encontra ele lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 32, que diz assim o texto: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele, irmãos. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então você vê, irmãos, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. O mesmo Espírito Santo leva ele ao templo no dia em que José e Maria foram apresentar o Senhor Jesus no templo. Olha a ação do Espírito Santo na vida deste homem. Por quê? Porque ele queria ver, né, a salvação de Israel. Ele queria conhecer aquele que seria o Cristo do Senhor. Então o Senhor, sabendo, conhecendo, né, o desejo do coração deste homem, que a Bíblia diz era um homem temente a Deus, irmãos, era um homem temente ao Senhor. O Senhor revela os seus mistérios, os seus segredos, irmãos, não a qualquer um, né? Eu costumo dizer que o Senhor se revela àqueles que têm intimidade com eles, irmãos. Amém? Então, ele era um homem temente a Deus, né? O Espírito Santo estava sobre ele, né? Então ele foi revelado a ele pelo Espírito que ele não partiria sem conhecer o Salvador. Ele foi conduzido ao templo pelo Espírito no dia em que José e Maria foram apresentar o Senhor Jesus, né? Então, depois com o menino Jesus nos braços, ele faz então essa oração de gratidão, falando: Senhor, pode agora despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, né? Ele sabia então que o Senhor Jesus, ele seria luz para as nações e seria para a glória do seu povo Israel. Nós sabemos, irmãos, que infelizmente Israel não correspondeu com aquilo que se esperava dele, como um povo da aliança, né? Nós vemos ao longo do Evangelho que os gentios tiveram infinitamente mais essa resposta de fé com Jesus do que os próprios judeus, o próprio povo da aliança, né? Mas enfim, ele foi um homem agraciado pelo Senhor. E também, por último, aqui no primeiro subtópico, o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que nós falamos lá, né? Essa questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma passagem, irmãos, muito controversa, porque o contexto dessa passagem, João Batista está falando de juízo, João Batista está falando de condenação, né? Ele fala que o Senhor Jesus tem a pá na sua mão, né? Então, o contexto dessa passagem, ela é um contexto de juízo, de condenação, né? Porém, ao olharmos para a passagem em si, quando o Senhor Jesus, quando João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, não faz sentido o Espírito Santo, Jesus nos batizar com o Espírito Santo e depois então nos lançar ao inferno. Então,
a gente entende que este fogo não é este fogo do contexto da passagem, que é um fogo de juízo, mas um fogo refinador e purificador, santificador, né, para então revestir a igreja de poder. Lucas 3,16, vamos fazer a leitura aqui. Diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água. Então, o elemento que João estava usando era água, ele batizava com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então, nós entendemos ali que na descida do Espírito Santo no livro de Atos, né, línguas repartidas como de fogo. Então, os pentecostais, nós entendemos que ali os discípulos, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo naquele dia, que é o revestimento de poder para ser testemunha de Jesus. E o segundo subtópico aqui da revista fala sobre o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Vamos ler lá, Lucas 3, 21, 22. O Senhor Jesus, então, se batizando. Maurício, ele precisava se batizar? Não, irmãos. Quando Jesus vai até João para ser batizado, João fala: eu preciso ser batizado por ti e vem o Senhor a mim. Então Jesus responde: convém cumprir toda a justiça. Então Jesus, ele se batiza para nos deixar o exemplo, irmãos, que nós também precisamos nos batizar. Então Jesus não tinha necessidade de se batizar porque ele era um pecador, não havia pecado nele. Ele se batiza para deixar para nós o exemplo do batismo, ok? Isso fique muito bem claro. Então vamos fazer a leitura aqui. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha, irmão, isso aqui é muito importante, esse detalhe. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Maurício, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Irmão, você está buscando isso? Em santidade, em piedade, né? Você está buscando incessantemente isso no Senhor? Nós vemos aqui que Jesus, ao ser batizado, ele foi orar, irmãos. Ele foi orar. Então ele recebe o revestimento do Espírito Santo, descrito aqui, né, como uma pomba. Então a pomba é um símbolo do Espírito Santo. E por que a pomba? Porque é a simplicidade da pomba, é a humildade da pomba, é esse Espírito que estava descendo sobre Cristo, o Espírito de humildade, de simplicidade, não de arrogância. Mas isso não significa que não seja poder, irmãos. Então a pomba, ela é apenas um sinal de humildade, de simplicidade ali. E para que João visse isso, para que ele fosse testemunha desse ocorrido, ok? A gente vai estar lendo um versículo que fala sobre isso mais para frente. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese, tá? Não está na lição, não está na revista, mas eu quero usar esse versículo para deixar muito claro, irmãos, que neste versículo se encontra irrefutavelmente a doutrina da Trindade. A Trindade está contida neste versículo. Jesus se batizando, o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós temos aqui indiscutivelmente a doutrina da Trindade, ok, irmãos? Então, se futuramente você se deparar numa situação onde a Trindade está colocando em xeque, está sendo colocado em xeque, em dúvida, lembre dessa passagem, Lucas 3, 21 e 22. Jesus sendo batizado nas águas, Jesus está ali, o Espírito Santo como forma de uma pomba descendo sobre ele e a voz do céu falando com o Senhor Jesus. As três pessoas da Trindade estão aqui, ok? Quero deixar isso claro. Vamos estar lendo aqui a revista aqui, irmãos. Então diz assim, irmão, tipo a minha lente aqui, você não consigo enxergar. Trindade, pastor Isabel. Pastor, a matéria tá fresca na cabeça, né? A matéria tá fresquíssima, irmão. A pastora Isabel, que é a nossa professora lá no nosso seminário William Seymour,
Acabamos de terminar no seminário lá, nossa matéria pneumatologia. Então, irmãos, está fresco. A doutrina do Espírito Santo está fresco aqui na minha mente. Então, recapitulando, a doutrina da Trindade se encontra aqui claramente nessa passagem, ok? Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Lucas 3, 22. Como nós já lemos ali o 21, 22, não temos a necessidade de ler de novo. Uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado, E o evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Então ali começa então o ministério público de Jesus. Jesus então se batiza para dar o exemplo, é revestido de poder com o Espírito Santo, e agora nós vamos ver no próximo tópico, então Jesus vai ser o quê? Provado, Mas antes, vamos fazer aqui a leitura dos versículos, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 1, 14 e 18. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Lucas 4, 1, 14 e 18. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia. Aqui ele sai do deserto, da tentação, vai para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Versículo 18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Este versículo ele lê na sinagoga lá em Nazaré, onde ele pede lá, ele entra na sinagoga no sábado, e é dado a ele o rolo, e ele encontra essa passagem lá, Essa passagem se encontra em Isaías 61 e 2, a gente vai estar lendo ela mais para frente, e ele diz ali: hoje se cumpre aos seus ouvidos essa passagem, E também, irmãos, o Espírito Santo e o batismo de Cristo também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Evangelho de João, capítulo 1, 32 e 33. E diz assim: E João testificou dizendo... Irmãos, preste atenção na colocação dessas palavras aqui, é muito importante. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João Batista descrevendo a cena do batismo de Cristo. Ele foi testemunha ocular. Ele diz assim: eu não conhecia. João Batista não tinha visto ainda Jesus fisicamente. Eles não tinham sido apresentados ali um ao outro. Eles não se conheciam, Mas ele diz assim: mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, por mais que João Batista não conhecesse fisicamente Jesus, ele havia sido orientado por Deus e da seguinte forma: olha, aquele que você vir descer a pomba sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João foi uma testemunha ocular, Ele diz: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba. Em outra passagem, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, isso não está na revista, tá? É uma observação minha. Por mais que João Batista tenha sido uma testemunha ocular do batismo de Cristo, por mais que ele tenha confessado que Jesus era o Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo, quando João Batista foi preso, então a dúvida se apodera da sua mente e do seu coração, Então eu digo isso, irmãos, no intuito da gente também tomar cuidado, em momentos da nossa vida de dificuldade, onde nós estamos em situações dificílimas, como estava João Batista ali. João Batista estava preso porque ele riscou o dedo na cara de Herodes, condenando o seu pecado. Herodes queria, já tinha inclusive se casado já com a mulher de seu irmão Filipe, Heródias, ou Herodias. Então, por conta disso, João Batista foi preso,
Mas enquanto ele estava na prisão, irmãos, parece que em algum momento a dúvida se aposta do seu coração e da sua mente. E ele manda 2 discípulos ir até Jesus e perguntar: tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Você vê, irmãos, como nós precisamos vigiar, né? Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. João Batista afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi com estes olhos o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Mas na hora da dificuldade, irmãos, a dúvida surge. A dúvida surge. Então nós precisamos vigiar, irmãos, vigiar nesse sentido de não duvidar, né? Por mais difícil que seja a situação, nós não podemos nos esquecer, né, da nossa identidade de filho, de que o Senhor é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Senhor e que Deus não falha. Amém? Então Jesus, como resposta ali aos discípulos de João, fala: olha, fala para ele que os cegos enxergam, os surdos ouvem e os coxos andam, né? Jesus não fala para ele: não, pode falar que sou eu mesmo, fala para ele ficar tranquilo. Não, Jesus responde aos discípulos de João Batista com aquilo que ele estava fazendo. Amém, meu querido? Só um parênteses aqui que eu queria abrir aqui com vocês. E o terceiro subtópico, então, da nossa revista, é um tópico, irmão, muito, muito importante, que é o Espírito Santo e a tentação de Cristo. O Espírito Santo e a tentação de Cristo, tá? Eu fiz algumas colocações aqui que não estão na revista, ok, pessoal? Deixa eu ver o que a Sandra escreveu aqui, irmãos. Verdade, Sandra, você vê que como a dúvida, como a gente se deixa muitas vezes, Sandra, a gente se deixa levar pela dúvida e a gente se esquece das promessas, a gente se esquece da fidelidade de Deus nas nossas vidas, né? Eu já passei por momentos também muito difíceis na vida, onde a gente titubeia, né? Então, por isso Paulo fala: aquele que está em pé, cuida para que não caia, irmãos. Então, nunca olhe para o teu próximo que está caído de cima para baixo, porque amanhã pode ser você no chão. Então, muito cuidado com a arrogância no nosso coração, né? Nunca se ache em momento algum, irmão, um super crente, ok? Nunca alimente essa imagem em você, ok? Costumo dizer, pense pouco de você, nada dos outros, e pense e espere tudo de Deus, porque é dele que advém a nossa força, a nossa fortaleza, é o Senhor. Então você percebe aqui, pessoal, que há uma ordem, e essa ordem precisa ser observada, né? Precisa ser observada. Cristo então se batiza para dar o exemplo, ele ora e ele recebe o Espírito Santo, revestimento de poder, e ele vai para onde agora? Ele vai para o deserto, irmãos, ele vai ser provado. Então veja bem, se o Filho de Deus passou pela escola do deserto, nós também, irmãos, inevitavelmente passaremos. Nós não ficaremos livres do deserto, irmãos. O deserto é a escola superior do Espírito Santo. Amém, queridos? Elias ficou ali no deserto, sendo sustentado por Deus. Nós vamos ver ali em Lucas, não está na revista, tá, irmãos? É um acréscimo meu. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. João Batista ficou no deserto, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve aonde? Esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Solitude. O deserto é a solitude, é estar a sós com Deus. É só você e ele, irmãos. É necessário. O deserto é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Amém, queridos? Para o nosso desenvolvimento. Então não evite o deserto. O deserto é um lugar de passagem, mas a gente vai passar por lá, ok? Então Jesus, ele foi ao deserto, foi tentado ali por Satanás, né? E eu gostaria aqui, irmãos, eu vou tentar falar essa palavra sem engasgar. Nós precisamos desmistificar a tentação, ok? A tentação e o pecado está sendo colocado nos dias de hoje num patamar do sobrenatural, e não é, irmãos. O pecado não é sobrenatural. Presta atenção. O pecado, ele é humano e ele é carnal, ok? O pecado não é sobrenatural. As pessoas falam do pecado de uma forma sobrenatural,
né? De um modo que, olha, eu não consigo vencer, né? O pecado é uma coisa sobrenatural, o pecado é uma coisa muito poderosa, né? E a gente, com isso, a gente reduz a graça do Senhor. A gente deixa a graça diminuta. Porque a graça, irmãos, ela não somente é um lugar onde nós devemos buscar perdão depois de pecar, mas antes de tudo, a graça é aquela que nos capacita e nos empodera para não pecarmos. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Livro de Hebreus. Vamos ver se eu não vou errar aqui no versículo. Hebreus capítulo 4. Aqui, irmãos. Hebreus 4:16, tá? Esse versículo o Espírito Santo me deu agora. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Presta atenção, irmão, nessa leitura. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Precisamos nos achegar ao trono da graça, irmãos, para recebermos socorro em tempo oportuno, não depois de pecarmos. A graça nos capacita para não pecar. Então, por isso, nós precisamos nos achegarmos a esse trono da graça com confiança para recebermos a ajuda do Senhor em tempo oportuno. O Senhor não vai ficar, né, dia após dia, falando assim, quer graça para não pecar hoje? Você quer graça para não pecar? Não, irmãos, é a gente que tem que buscar essa graça para não pecar, não buscar essa graça depois de ter pecado. É fato que a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai pecar. Mas nós precisamos entender que a graça, irmãos, do Senhor Jesus, ela nos capacita a vivermos uma vida em santidade, ok? Então, não fique sobrenaturalizando o pecado. O pecado, a tentação é humana, ok? 1 Coríntios 10:13, lembrando que isso aqui é um acréscimo meu, não está na revista. Paulo escrevendo diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação é humana, ela é carnal. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar a tentação, tá? Então a tentação, irmãos, Mateus 26:41, o Senhor Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a gente entende que a tentação, ela é um processo. Você entra em tentação, você se distrai, você entra em tentação e você cai em tentação. Então, cada um é atraído, se não me engano, Tiago fala, cada um é atraído por aquilo que é a sua concupiscência, por aquilo que é a sua fraqueza, cada um é atraído. Então, tem muita gente, pessoal, flertando com o pecado, mas é um processo, o pecado é um processo. Então, o que Jesus fala? Olha, vigia e ora para que vocês não entrem nesse processo da tentação. Então, Paulo fala, olha, não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que dará também escape para que possais suportar. E o mesmo Paulo fala lá em Efésios sobre a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para depois de haver feito tudo, ficar firmes, né? E ele fala que vocês possam resistir ao dia mau. Então, esse auxílio da graça é o que nos capacita a resistir o pecado, a suportar o pecado. Lembrando que o pecado, irmão, ele é humano, tá? Então, no que diz respeito aqui, voltando à lição aqui, à revista, Jesus estava preparado para esse momento. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava em jejum, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele estava, irmãos, cheio da palavra de Deus. O que é que você tem proferido diante das suas fraquezas, das suas dificuldades, irmãos? Então, a gente vê, né, pela palavra de Deus, lá em Lucas, que é as referências da revista, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4, 8, 12 e 13, a gente percebe que
Jesus, em todo momento, contra toda a investida que Satanás faz ali, Jesus usa a palavra. Ele não fala, olha, Satanás, eu acho que... Não, irmãos. Ele cita a palavra. A palavra tem que estar na ponta da sua língua. A palavra tem que estar no teu coração. Porque ela é a espada do Espírito. Ela é a única arma na armadura de Paulo que é uma arma de ataque. O resto é tudo de defesa. Capacete, o escudo da salvação, a couraça da justiça. É tudo arma de defesa. A única arma de ataque nessa armadura de Paulo é a espada do Espírito, né? Então, por isso que Jesus fala lá. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando Satanás fala, olha, você está com fome? Imagina, filho de Deus passando fome? Não pode. Usa o teu poder de filho e transforma essas pedras em pães. Então Jesus, né? Jesus já vai lá com os dois pés no peito. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quando Satanás então vai provocar a cobiça em Jesus, olha, tá vendo esses reinos aqui? Se você prostrar de me adorar, tudo eu te dou. Então Jesus, mais uma vez com a palavra, somente a Deus servirá, somente a ele adorarás. Versículo 12, Jesus respondendo disse-lhe, não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Quando ele leva Jesus lá no alto do templo, fala, olha, você tira daqui de baixo, porque está escrito lá na palavra, né? Que Deus dará ordem aos teus anjos. Então Satanás está usando a palavra, fazendo uma aplicação errada. Olha aí, Satanás usando a palavra contra o próprio, né? Contra o próprio Logos de Deus, contra a própria palavra de Deus, né? Porque Jesus era o Logos, e o Logos se fez carne no Evangelho de João. Então, Jesus era a palavra. Então, Satanás usando a palavra contra Jesus, que era a própria palavra encarnada, né? Olha o absurdo, né? Quando ele fala em não tentarás o Senhor teu Deus, né? E aí fala lá, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele para sempre? Não, irmãos, ausentou-se dele por algum tempo, porque o diabo ele volta para nos tentar. Ou você acha que isso não aconteceu com Jesus? Em todo tempo Jesus foi tentado, irmãos. Em todo tempo foi tentado, né? Então a gente percebe esse tripé da vitória. Qual é esse tripé da vitória? Espírito Santo, jejum e palavra de Deus, irmãos. Revista-se dessas armas, né? Para que a gente também possa vencer as tentações. Irmãos, o último subtópico aqui, eu não vou me demorar muito, porque já são 20h59. Quarto e último subtópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo, né? Eu falei anteriormente, essa sequência que Lucas vem fazendo no seu evangelho. Então vamos lá, o batismo de Jesus, tanto nas águas quanto no Espírito Santo, é o quê? Isso aqui é algo que eu agreguei, tá, irmãos? É coisa que eu coloquei aqui na lição, não está na revista isso que eu estou falando. Então, o batismo do Espírito Santo com Jesus, capacitação, ok? Precisamos buscar essa capacitação em Deus. Amém, irmãos? Ore como Jesus orou para receber essa virtude do Espírito Santo. Depois, ele foi tentado no deserto, ele foi provado. Então, todo aquele que o Senhor chama para a sua obra, irmãos, é provado. Ninguém vai ficar fora, ninguém vai deixar de passar no deserto. Tá? Fica tranquilo, irmãos, ninguém vai deixar de passar no deserto. Você vai ser provado. E por último, depois de ser aprovado, Jesus então começa seu ministério, com a aprovação de Deus. Então é a missão, né? Então as referências que a revista nos dá aqui, deixa eu fazer a leitura da revista aqui. Então, vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. Então ali na Galileia, Jesus começa então a operar milagres. Lucas 4,14 diz assim, então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor, porque ele já tinha sido batizado, tinha vencido a tentação no deserto, então ele estava apto para exercer o seu ministério, ele não fracassou, ok? O que mais? Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, a sua terra. Isso foi proposital, isso foi intencional de Jesus, ir primeiro para Nazaré, onde ele havia sido criado, para testemunhar, para testificar, olha, sou eu, né? Tanto que lá ele faz a leitura, né, de Isaías 61, 1 e 2, e ele então fala, olha, hoje aos seus ouvidos essa palavra se cumpre.
E a gente vê no decorrer da leitura ali do capítulo 4 que as pessoas que cresceram com Jesus, né, falou assim, mas esse aí não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Então Jesus acaba de falar para eles que Isaías 61, 1 e 2 estava se cumprindo nele. Só que a visão que as pessoas tinham de Jesus era uma visão que o menosprezava. Não, Jesus, esse é o filho do carpinteiro, cara. Tô achando que é alguém importante? Então essa era a visão, né, que as pessoas tinham de Jesus na sua terra. Tanto que Jesus fala, o profeta não tem honra senão na sua casa, na sua terra, né? Lucas 4, 15, 16, quando Jesus volta então para a sua terra, diz assim, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, né? E segundo o seu costume, na sinagoga levantou-se para ler. Lucas 4, 18, 19, ele lê, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso se encontra lá em Isaías 61, 1 e 2. E por último, Lucas 4, 21 é a referência que a revista nos dá, quando o Senhor Jesus diz assim, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas infelizmente, irmãos, os judeus não corresponderam com Jesus, né? Infelizmente, eles não reconheceram, né, que Jesus era o Cristo, era o Machia que havia de vir. Ele era o Salvador do seu povo, né? Só que o povo não enxergou no Senhor Jesus o seu Salvador, né? Pelo contrário, nesse texto no Evangelho de Lucas, a gente vê que eles falam, não, mas esse aí é José, o filho do carpinteiro, né? Então, essa era a visão que as pessoas tinham de Jesus, uma visão, né, completamente errada. Eu quero então aqui ler o resumo dessa primeira parte da lição, que a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Irmãos, vamos ficar por aqui. Essa é a primeira parte da lição. Então, sexta-feira que vem, se Deus quiser assim permitir, estaremos presencial na igreja. Falaremos então a segunda parte da lição, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então, aqui já é a ação do Espírito na vida dos apóstolos e da igreja, né? Nós vamos ver então o Espírito Santo em Atos, a promessa cumprida no Pentecoste, a expansão da igreja primitiva. Nós temos aí um terceiro tópico, né, que é o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Aí tem o revestimento de poder do alto, as línguas como evidência inicial, a plenitude do Espírito Santo. Então, pastor Isabel, Deus abençoe a todos, né, que participaram desse estudo. Ela ficará, você que perdeu, pode estar assistindo esse estudo aí futuramente, né? Esse é o benefício da tecnologia que ela nos proporciona. Amém, queridos? Fique com Deus, fique todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos aqueles que participaram desse estudo, né? E eu gosto de dizer que a palavra de Cristo, irmão, habite ricamente em vós. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira.